Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como lidar com um dependente químico em recuperação, né? Muitas famílias têm bastante dificuldade em receber esse paciente que terminou de fazer um tratamento, está saindo de uma instituição, e as famílias não sabem como receber esse paciente, né? Então é preciso entender que lidar com um dependente químico em tratamento não é fácil, não é uma tarefa fácil e não é algo simples. É preciso que todos aqueles que estão no entorno do dependente químico também se tratem, né? Que também procurem uma terapia, procurem um grupo de ajuda, que se tratem para saber como receber esse paciente que retorna, né? Para que o objetivo final seja alcançado, que é a estabilidade do dependente químico, né? Então, a maioria dos adictos costumam receber pouco apoio, né, da família. Geralmente a família cobra muito resultado, né? Assim que termina o tratamento, a família já começa a cobrar muitos resultados, cobrar condutas exemplares, cercear a questão da liberdade, não pode sair, não deixa sair, não deixa ter contato com outras pessoas, né? Então é preciso tomar muito cuidado nessa forma de abordar, para que ele não se sinta sufocado, tá? Então o apoio familiar e o apoio dos amigos faz parte do processo de reabilitação da pessoa que nós amamos, né? Por isso, a ajuda de maneira correta vai fazer toda a diferença durante o tratamento e vai fazer toda a diferença no resultado que nós vamos obter aí, tá? Então, eu elenquei alguns pontos que eu considero essenciais, né, para lidar com esse dependente que volta para a ressocialização, né? E o primeiro esteja sempre por perto, né? Não no sentido de vigiar, de estar vigiando se ele está fazendo algo errado ou não, mas esteja sempre por perto para que, caso ele precise conversar, você está ali para ouvir. Se ele precisar de uma ajuda, você está ali para ofertar essa ajuda, né? Então procure estar sempre por perto do dependente químico que está em reabilitação. Seja bastante compreensivo, né? Ele vai falar muito sobre sentimentos, ele vai falar muito sobre medos. Às vezes ele vai falar que bateu uma lembrança da época de uso, ou que de repente ele está sentindo uma emoção que ele não consegue descrever para você. Então é preciso ter muita compreensão e entender que ele está saindo de um processo de internação, ele está se ressocializando, ele está voltando à sociedade. Então ele vai sentir medo, ele vai se angustiar, ele vai ter medo de errar, né? Vai ter medo de encontrar pessoas da ativa e não saber como lidar. Então por isso é preciso que quem está perto tenha uma compreensão, né? Procure ser bastante compreensivo com todas as dificuldades que esse dependente está enfrentando. Uma outra colocação importante é tentar fazer com que esse dependente que está num processo de reabilitação, que ele se divirta com coisas saudáveis, né? Faça coisas saudáveis, passear ao shopping, contatos com a natureza, né? Esportes também são legais, né? Buscar atividades saudáveis para que ele adquira o hábito,
de buscar substâncias que são necessárias, que são as substâncias do prazer que o nosso corpo libera, através de exercícios saudáveis, e isso é muito importante. Ser paciente é muito importante. É muito importante que você tenha paciência com esse paciente que está entrando em reabilitação. Ele ficou um tempo fora da sociedade, ele ficou um tempo recluso dentro de um ambiente controlado, com horários para tudo. Então, quando ele sai desse ambiente, ele sai temeroso, ele sai inseguro, né? Vai ter medo de várias situações, e é preciso ter muita paciência. Vai ter muita coisa que ele ainda não vai conseguir fazer, vai ter muita coisa que ele não vai ter coragem ainda para fazer, e é preciso ser paciente nesse momento, né? Não é xingar, né? Você virou um vagabundo, agora você não quer trabalhar, você não quer sair, você não quer procurar emprego, você só quer ficar dentro de casa. Mas é preciso compreender que existe um medo. Ele ficou afastado da sociedade por um tempo, e ele levou uma vida errática antes disso. Então, o medo que ele tem da recaída é muito grande. Então, isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de realizar algumas tarefas. Então, é preciso ter paciência com esse paciente. É preciso ter muita paciência, né? Depois, procure demonstrar interesse por aquilo que ele sente. Se ele sentar com você para conversar com você, demonstre interesse naquilo que ele está falando, ouça os sentimentos dele, acolha a preocupação dele, procure oferecer palavras de incentivo, né, de dizer, não, ainda está muito cedo, mas você vai conseguir, né, o pior já passou, agora é um recomeço. Ouça o que ele tem a dizer, ele tem muito a dizer. Ele tem muito a te contar de como foi o processo de reabilitação dele, de como ele viveu na clínica, dos sonhos que ele adquiriu, quais são os projetos que ele tem para a vida agora. Ouça com muita atenção, ele precisa dessa atenção, né? Ouça com muito carinho o que ele tem para te dizer. Procure usar sempre palavras positivas, né? Palavras positivas, elas têm o poder de transformar, né, a nossa realidade. Todas as vezes que você diz para um adicto que está em ressocialização palavras positivas, isso dá um gás, né? Isso dá força para ele ficar bem. É um incentivo a mais que ele tem para ficar bem. Então isso é preciso ser colocado, né, para ele, né? Uma coisa que é interessante, que é preciso prestar atenção, prestar bastante atenção, se o comportamento do adicto que está em reabilitação, se ele voltou a mentir e manipular. Mas isso é de extrema importância, precisa prestar atenção, né? Talvez é uma pequena mentira hoje, uma outra pequena mentira amanhã. Tenta ganhar alguma coisa com aquilo que sabe, inventa uma desculpa que precisa de um dinheiro para alguma coisa, é sempre uma quantia maior. Então tem que ficar bem atento nesse sentido para ver se ele está trabalhando com a mentira e com a manipulação, né? Então nesse quesito tem que ficar muito atento, prestar bastante atenção, tá? Uma outra coisa interessante que eu acho que é muito bom colocar é que o paciente passou por um tratamento, né? E aí ele volta para casa e a família começa a jogar o passado na cara dele. Começa a colocar para ele tudo que ele fez de errado durante a adicção dele. Não. Ou seja, não dá dando a esse paciente a oportunidade de mostrar que melhorou, de mostrar que tem outros sonhos, tem outros desejos e que aprendeu a adquirir um outro comportamento, tá? Então, um dos fatores que mais propicia a recaída
do dependente químico é a família, é a forma como a família aborda. Né? Tem muita família que cobra muito, tem muita família que joga muito o passado na cara, tem muita família que coloca expectativas imensas no paciente, ele ainda não tem condições de cumprir com tudo isso. Né? Então, todas as vezes que ele faz alguma coisa que foge um pouquinho do padrão, alguém vem e joga o passado na cara, alguém vem e aponta um erro do passado, toma muito cuidado com isso. Ele passou por um tratamento, ele tem direito a ter uma segunda chance, tá? Não fica buscando o passado, busca palavras de incentivos, né? É lógico que a gente vai manter o pé um pouco atrás, a gente não vai confiar 100% de uma vez, mas vamos voltando a confiança aos poucos, né? Uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes é que adicto ele não tem mais palavras, ele tem que ter atitude. Então observe as atitudes que ele está tendo. São atitudes positivas, são atitudes novas, são atitudes diferentes. Se for assim, merece um voto de confiança, ele está se esforçando, né? Então toma muito cuidado para não ficar jogando o passado, trazendo o passado de volta, né? Uma outra coisa interessantíssima é que é preciso que se tenha um canal de diálogo aberto, né? Que se tenha uma relação aberta e transparente, né? Que ele se sinta à vontade para contar para você das dificuldades que ele está enfrentando, que ele se sinta à vontade para contar para você dos medos que ele está enfrentando, das situações que ele viveu na rua e que foi difícil para ele ter que lidar com isso. Ele precisa contar para alguém, e nada melhor do que alguém da família que tenha essa abertura para ele contar, que ele sinta essa confiança, né? E lembrar sempre de ouvir o relato e não julgar, né? Uma das coisas que o adicto ele tem maior medo é de ser julgado. Então existem muitas situações que o adicto ele tem sentimentos, ele tem dificuldades, ele tem medo e ele não se abre para a família exatamente pelo medo de ser julgado, pelo medo de ser taxado, pelo medo de ter o passado novamente ali jogado para ele, né? Aquela velha fala, você não muda, não adianta, a gente já fez tudo por você e você não mudou, você vai morrer assim, vai ficar assim. Então esse tipo de palavras não vão ajudar, né? Não vão ajudar. Lição de moral para adicto não funciona. Não é de lição de moral que ele precisa de apoio, né? Então, procurar ter sempre esse canal de diálogo aberto, ter sempre uma fala aberta e transparente, uma conversa franca, né? Muito transparente, tá? E evitar a acusação, né? É interessante evitar a acusação, evitar ficar apontando o dedo para o primeiro erro que ele cometer, pela primeira falha que ele cometer. Chama para uma conversa, mostra, olha, você estava vindo num caminho muito bom, mas você está começando a deixar de fazer aquilo que é recomendado que você faça. Sugiro que você preste atenção nisso, assuma maior responsabilidade com isso, mas isso sempre de uma forma amigável, de uma forma que ele vai se sentir acolhido e que ele vai conseguir prestar atenção naquilo que você está dizendo para ele, né? Quando você vai acusando, a sua fala é uma fala de acusação, você vai fazer com que ele ergue uma barreira, e aí já não vai ter mais diálogo, e tudo pode ser perdido, tá bom? Então eu espero ter ajudado com este vídeo. Compartilha se ajudou você, se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilha o vídeo, dá um joinha aí para ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado.